milagres, eles são uma parte marcante da história de Jesus aqui na Terra. Sua fama ao redor do mundo se deve muito pelos seus atos sobrenaturais. Alguns desses milagres foram registrados e preservados, mas não haveria espaço suficiente no mundo inteiro para os livros que precisariam ser escritos para contar tudo o que Jesus realizou. Mas o que faz um milagre ser algo tão especial? O fato de ele não ser um fim em si mesmo, mas um sinal que aponta para algo muito maior. A vida e os milagres de Jesus apontavam para o seu poder divino na pessoa do Filho de Deus, apontavam para sua graça e misericórdia em salvar o que estava perdido, e são a melhor expressão do reino de Deus, um reino de paz, de justiça e amor, que já pode ser experimentado em parte na vida da igreja, mas que será completo no amanhã, reservando vida para todo aquele que tem fé em Jesus. E essa nova série tem o título de O Reino do Amanhã. É meio que uma continuação daquilo que a gente viu na primeira série, porque aquela grande história que a gente viu nos últimos domingos, que termina, entre aspas, com o último episódio ali, falando de um reino que ainda vai se completar, um reino que ainda vem com sua plenitude, com tudo aquilo que ele representa. Essa nova série tem tudo a ver com esse novo reino. Porque o que a gente vai falar aqui tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez quando ele estava aqui nessa terra. E a vida de Jesus e os milagres que Jesus fez é como se fosse uma antecipação daquilo que vai haver no reino futuro. No reino que aguarda aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso o título Reino do Amanhã. De uma certa forma, a gente já consegue ver traços desse reino, já consegue usufruir de frutos desse reino, mas o reino vai vir de modo pleno no futuro. Só que a gente já consegue enxergar alguns traços desse reino na pessoa de Jesus, na obra de Jesus e nos milagres de Jesus. Eu falei para vocês que esse reino vai ser um reino de paz, de justiça e amor. E foi exatamente o que Jesus fez aqui na terra. Ele pregou paz, justiça e amor. Ele expressou paz, justiça e amor por meio dos milagres, por meio dos sinais. Ele expressou a sua misericórdia, ele expressou a sua graça na vida de pecadores, na vida de pessoas que estavam ali perdidas em seus pecados e também pessoas que estavam sofrendo com doenças espirituais, com enfermidades físicas. Então, quando Jesus expressava aqueles milagres eram sinais que tanto apontavam para a sua glória e majestade, o seu poder, mostrando que Jesus de fato era Deus, mas também apontava para uma dinâmica que vai acontecer no futuro, nesse reino do amanhã. Nesse reino não haverá mais doença, nesse reino não haverá mais maldade, nesse reino não haverá mais injustiça. Então tudo aquilo que Jesus fazia por meio dos milagres eram sinais que demonstravam a dinâmica do reino do amanhã. E é isso que eu queria ver com vocês. E eu queria estudar 7 sinais, 7 grandes milagres que Jesus operou. Esses 7 milagres, eles estão registrados no livro, no Evangelho do Apóstolo São João. Esses 7 sinais, esses 7 grandes sinais que João deixa registrado aqui para nós, vão ser a nossa temática aí nos próximos 7 domingos. Nesse domingo e mais 6. Hoje eu vou começar com o primeiro milagre de Jesus, com o primeiro sinal que aponta para esse reino do amanhã. O Evangelho de João, ele é justamente construído em cima desses 7 grandes milagres de Jesus, que termina nesse último e final e maior milagre de todos, que é a ressurreição dos mortos. Só que não foram os únicos milagres que Jesus fez, e eu já queria deixar isso muito claro aqui antes da gente dar início. Os 7 sinais e milagres que a gente vai ver aqui, que João deixa registrado no livro, não foram os únicos que Jesus realizou. João fala lá no final do seu evangelho, no capítulo 20, no verso 31, que Jesus tinha realizado muitos e muitos milagres. Só que ele registrou apenas alguns.
E esses que ele registrou tinham um propósito. Qual era o propósito do Evangelho de João registrar todos esses milagres de Jesus? Ele vai dizer lá que estes foram registrados para que vocês saibam, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito desse evangelho de registrar esses sinais é: vocês precisam entender que Jesus não era um ser humano qualquer. Que Jesus não era apenas um profeta. Que Jesus não era apenas um mestre, um guru espiritual. Jesus era o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, ele era igual ao Pai. Ele era o próprio Deus. A fé nisso, a fé na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, é aquilo que pode nos dar vida, segundo João. E não qualquer tipo de vida, mas uma vida eterna na presença de Deus. Esse é o propósito dos sinais. É claro que Jesus, quando expressa os sinais, ele está expressando bondade, misericórdia. Ele está transformando, muitas vezes, coisas que estão ali quebradas. É claro que Jesus faz isso porque ele tem compaixão, ele ama. Mas, em primeiro lugar, os sinais apontam para a glória de Deus, apontam para a pessoa de Jesus como Filho de Deus. E tem esse propósito de que as pessoas crescem, porque é pela fé que há vida. É pela fé que podemos ter vida eterna. Então, esse reino, já conseguimos enxergar traços dele no que Jesus fez. Já conseguimos enxergar traços desse reino na própria igreja. Quando Jesus, por exemplo, ele dá aquele sermão conhecido como o Sermão da Montanha, Jesus ali, ele fala de muitas coisas que a gente já consegue experimentar na igreja, mas que a gente só vai poder experimentar de modo completo, pleno, e de uma vez por todas, no reino do amanhã. Jesus fala lá, por exemplo, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Na igreja, a gente já consegue consolo para os nossos sofrimentos e tristezas. Mas um dia, o próprio Deus, como a gente viu no domingo passado, enxugará dos nossos rostos toda lágrima, toda tristeza. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça, um dia serão satisfeitos. A gente já consegue, de alguma forma, na igreja, sentir isso, essa fome e sede de justiça sendo satisfeitas. Mas, no reino do amanhã, isso vai ser completo. Isso vai ser de uma vez por todas, isso vai ser pleno. Então, existe uma dinâmica de já e ainda não. Já conseguimos experimentar alguma coisa, mas ainda não algo pleno e completo. Isso só no reino do amanhã. Esses 7 sinais do Evangelho de João é o que a gente vai ver nos próximos domingos, mostrando aí a expressão do reino do amanhã. E hoje, esse primeiro sinal que Jesus deu a nós, e João registrou ali, é o sinal da água para o vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou foi a transformação da água no vinho. E o nosso tema hoje aqui, desse primeiro episódio dessa nova série, é exatamente esse, da água para o vinho. Vamos estudar o Evangelho de João, e eu já queria que você pudesse me acompanhar nessa leitura aqui, que está lá em João, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim, eu vou ler aqui, e vou ler logo aqui, porque aí eu vou passando para vocês. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa.
Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram. Vou voltar aqui para a gente poder ir devagarzinho. E explicando um pouco e tirando algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que um casamento naquela época, naquele contexto, naquela região, não era exatamente como os casamentos de hoje em dia. O casamento de hoje em dia, Alan, dura mais ou menos o quê? Uma festa de casamento, umas 5 horas no máximo, né? Quando é um casamentozão de arromba, uma festa de arromba. Né? Naquela época, os casamentos duravam mais ou menos em torno de uma semana. Uma semana. Era uma festa onde a família do noivo, a família da noiva, juntava ali as pessoas e eles tinham a responsabilidade de servir aquelas pessoas por uma semana. De servir comida, de servir bebida por uma semana. E eles festejavam alegremente por uma semana em torno ali da felicidade dos noivos. Então, sintam aí que não era uma coisa fácil. Já pensou? Já é difícil você, por um dia ali, por algumas horas, você trazer e ser responsável por alimentar algumas pessoas que você convidou. Imagine aí por 7 dias, e muitas vezes os convidados iam convidando outras pessoas, como aconteceu aqui, né? A mãe de Jesus ia para o casamento, os discípulos foram e Jesus também foi convidado para ir ali com eles. Os discípulos levaram Jesus. Então, havia muita gente. Havia muita gente. E a responsabilidade da família era cuidar dessas pessoas por 7 dias. E se alguma coisa faltasse no meio dessa festa, era muito vergonhoso para aquelas famílias. Porque significava que eles não conseguiram dar conta do recado, de propor ali, de organizar uma festa como deveriam. E o vinho, nesse tipo de festa, naquela cultura, era algo que representava alegria, era algo que representava comunhão, amizade. A bebida, o vinho, ele trazia exatamente isso para as festas. E se ele fosse aquele elemento que faltasse nas festas, a vergonha seria ainda maior. Porque é como se a festa não tivesse alegria. Era como se a festa não tivesse prestado. Então imagine aí. É esse o contexto em que Jesus está inserido. Jesus vai com seus discípulos para essa festa. A mãe de Jesus já estava lá. E os discípulos e ele também foram convidados. E eu acho interessante que, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai vendo a história de Jesus, a gente vê que Jesus gostava de estar no meio de gente. Jesus gostava de estar no meio de pessoas. Algumas vezes, é claro, ele se isolou para poder ter um momento de maior intimidade com seu Pai, na oração, na reflexão, na meditação. Mas na maioria das vezes você vai olhar para a história de Jesus e vai ver ele com pessoas. Jesus ele não perdia as oportunidades de estar com as pessoas. Jesus não perdia a oportunidade de estar no meio das pessoas, expressando o seu amor, expressando a sua bondade. E eu posso garantir para vocês que onde Jesus estivesse, ali havia alegria. Em alguns momentos, Jesus se depara com cenas tristes, com cenas de sofrimento, com cenas de dor, mas quando ele chega, parece que as coisas se transformam. Onde havia tristeza, há agora alegria. Onde havia dor e sofrimento, há agora vida, há agora cura. Isso foi durante toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus. Onde estava Jesus, havia alegria. Onde estava Jesus, havia alegria. E eu acho interessante que os discípulos levando Jesus ali para aquele casamento, a mãe de Jesus levando Jesus para o casamento, eu acho muito interessante porque isso traz uma lição para nós. A lição é, a gente precisa levar Jesus para perto das pessoas.
A gente precisa levar Jesus para as festas que a gente vai. Se a gente quer alegrar o ambiente da forma certa, a gente precisa levar Jesus para as pessoas. E como é que eu vou levar Jesus para as pessoas? Ora, se eu tiver Jesus, se Jesus estiver dentro do meu coração, eu posso expressar essa presença de Jesus para as pessoas por meio da palavra dele, por meio de uma palavra de oração. Só que o que acontece é que muitas vezes os discípulos de Jesus, o que eles fazem é o contrário. Eles preferem se isolar ao invés de se misturar com as pessoas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Jesus, mas que não pisam em uma festa sequer da família. Porque acha que a festa não é um ambiente que ele deveria estar, não é um ambiente digno para o crente estar. Porque vai rolar muita bebedeira, vai rolar muita música que não presta. E aí o que é que o cristão prefere fazer? Se ausentar da família. Aí sabe o que é que acontece? A família vai olhar para ele e vai dizer, deixa, aquele é o chato da família. Aquele é o crente vai chato da família, que não pisa aqui, que ele se acha melhor que a gente. É isso que vai acontecer. As pessoas da nossa família vão olhar para nós e vão achar que nós desprezamos, que nós nos achamos superiores. Mas a gente precisa aprender com Jesus e com os discípulos a estar perto de gente. A gente precisa aprender com esses discípulos a levar Jesus para as nossas festas. Se lá vai ter muita bebedeira e música feia, aí é que eu tenho que iluminar aquele ambiente. Aí é que eu tenho que levar a presença de Cristo para lá. Aí é que eu tenho que, de alguma forma, ser boa testemunha do Evangelho de Jesus naquele meio. A gente não pode perder esse tipo de oportunidade. E às vezes a gente usa desculpas sagradas, né? Não, eu não vou para o aniversário daquele meu sobrinho, não. Porque no mesmo dia vai ter uma programação da igreja. Ó. Sabe o que é que eu aconselharia? Eu aconselharia você o seguinte, olha, não, a programação da igreja tem toda semana. Vá lá e seja luz na sua família. Vá lá e leve Jesus para os seus parentes. Vá lá e alegre aquela festa com a presença de Jesus, porque essa é a alegria verdadeira. Eu falaria isso com toda tranquilidade. Porque a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Um discípulo verdadeiro de Jesus, ele não se isola numa bolha achando que é melhor que os outros. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele se mistura com gente. Porque ele tem o pão da vida para dar para as pessoas. Ele tem a água da vida para oferecer para as pessoas. Ele tem aquilo que pode dar felicidade verdadeira, mesmo quando a festa acabar. A presença de Jesus. A gente precisa atentar para isso. Mas aqui no meio da festa, no meio daquela alegria, surge um problema. Que problema é esse? Tendo acabado o vinho acabou ali na festa. Surge ali uma dificuldade, um problema, um empecilho, uma barreira, para que a alegria da festa continuasse. Só que eu falei para vocês que onde Jesus está, a alegria continua, mesmo depois que a festa acaba. E é esse Jesus que vai trazer aqui de volta a alegria. E aí, o que acontece? A mãe de Jesus chega até ele e diz, olha, eles não têm mais vinho. Parece que Maria entende muito bem, neste ponto aqui da história, ela já sabe quem é Jesus. Ela já sabe que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de Lucas nos deixa claro que, desde o nascimento, o anjo do Senhor aparece a Maria e diz, olha, você vai engravidar, só que é pelo poder e obra do Espírito Santo. E o ente santo que há de nascer de você será o Salvador do mundo. Maria já sabia disso desde antes do nascimento de Jesus. E à medida que o tempo passava, ela entendia melhor isso. Quando Jesus tinha 12 anos, o Evangelho de Lucas mostra ele lá, pregando no templo, na sinagoga, e Maria olhava tudo isso e guardava consigo no coração. E ela entendia o que Jesus ia precisar fazer um dia, a missão de Jesus, o propósito de Jesus. É tanto que no Cântico de Maria, lá em Lucas, ela expressa a beleza do Salvador, que ela mesma ia dar à luz. Então, Maria, ela sabe muito bem quem é Jesus e ela vai atrás de Jesus. Não necessariamente com a ideia de que Jesus pudesse ali realizar um milagre. Porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Aqui, o Evangelho de João vai nos contar que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas, pastor, um dia desse eu estava assistindo na sessão da tarde, numa época de Páscoa e tal, e aí estava passando um filme que mostrava Jesus pequenininho e que tinha um pássaro que estava morto, ele tocava no pássaro e o pássaro
voltava à vida. Isso não é um milagre, não? É, mas não foi Jesus que fez isso, não. Jesus nunca fez isso. O primeiro milagre que Jesus fez, que a Bíblia vai nos mostrar, foi esse. Transformar água em vinho. E de onde é que as pessoas tiram isso, que Jesus fez milagre na infância? São de livros que a gente chama de os evangelhos apócrifos. São evangelhos que nunca foram reconhecidos de fato como evangelhos escritos pelos apóstolos de Jesus, por pessoas que conviveram com Jesus. E é por isso que eles não estão aqui na Escritura Sagrada. São livros que foram escritos depois, no primeiro século, no segundo século depois de Cristo, e que atribuíam a autoria a alguns discípulos e apóstolos de Jesus, mas que na verdade eram falsos. Esses evangelhos se contradizem muito, e eles vão dizer, alguns deles, né, que Jesus na infância fazia milagres, como essa cura de um passarinho, ou como Jesus, em algum momento ali, estava passando e as crianças fazendo hora com ele, e ele faz um milagre lá, um sinal lá, um poder lá, que as crianças se calam, as crianças caem, as crianças... alguma coisa do tipo. Nada disso Jesus fez. Jesus nem birra tinha, Jesus nem pecado tinha. Quanto mais se vingar de pessoas que estavam rindo da cara dele, né? Isso era tudo balela, tudo mentira. O primeiro milagre de Jesus aconteceu aqui. E Maria, quando vai a Jesus, ela não estava necessariamente querendo que ele realizasse esse milagre. Mas ela sabia, pela intimidade que ela tinha com Jesus, que se uma coisa estava dando errada, ela poderia procurar o seu filho. Imagine aí a convivência de Maria com Jesus por tantos anos. Na casa, quando alguma coisa dava errado, Jesus ia lá e se prontificava a consertar. Porque Jesus ele não era apenas o Filho de Deus, mas ele também era alguém que tinha uma sabedoria que vinha do alto. Era alguém que tinha a mente capaz de discernir as coisas, a mente com uma sabedoria que o pecado não afetava, que ele poderia muito bem solucionar problemas e dificuldades que apareciam no dia a dia. E Maria sabia que ela podia contar com Jesus em mais essa dificuldade. E ela vai exatamente atrás da pessoa certa. E ela faz esse pedido aqui a Jesus. Ela conviveu com Jesus, portanto ela sabia a quem recorrer. E aí é mais uma lição para nós. Se a gente tem intimidade com Jesus, se a gente está perto de Jesus, a gente sabe que é a Ele que nós devemos recorrer nas dificuldades. A gente sabe que é a Ele que nós poderemos pedir socorro quando os problemas surgem, quando os sofrimentos vêm na nossa vida. Agora só vai entender isso aquele que tem intimidade com Jesus. Aquele que conhece sabe o que Jesus pode fazer. Maria conhecia Jesus, ela sabia o que Jesus poderia fazer. Quando a gente conhece Jesus nesse nível, nessa profundidade, a gente sabe que o nosso problema não é páreo para Ele. A gente sabe que a dificuldade que aparece na nossa vida não é da grandeza de Jesus. Jesus pode muito bem solucionar essa dificuldade. Qualquer dificuldade. Deus ainda nos presenteia com a bênção da oração, que é exatamente fazer isso que Maria fez aqui, né? Pedir a Jesus. A gente tem essa liberdade de pedir, de a qualquer momento elevar a nossa voz, elevar os nossos desejos a Jesus, ao Senhor Deus, e dizer: Senhor, olha o que estou passando. Olha a dificuldade na minha vida. Olha esse problema. Olha esse sofrimento. Tem misericórdia de mim. Eu quero recorrer ao Senhor porque eu sei que o Senhor é o mais sábio para poder resolver essa situação. Eu sei que o Senhor é o mais poderoso para poder acabar com essa situação. Então Maria aqui nos dá uma lição muito grande. A lição de recorrer à pessoa certa. Ela convivia e ela entendia que Jesus era esse, que poderia dar a solução ao problema. Mas a resposta de Jesus é um pouco estranha. A resposta de Jesus é a seguinte: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Algumas pessoas vão dizer que a resposta de Jesus é rude, é ignorante. Não pode, como é que Jesus respondeu assim à mãe dele? Tirando de tempo. A realidade não é essa, irmãos. Primeiro que naquela cultura, você chamar até mesmo a sua mãe de mulher, não era desrespeito, não era falta de respeito. Você vê até em outros momentos Jesus fazendo isso, mulher, mulher. Mesmo a própria mãe. Então, e esse tratamento não era falta de respeito. E a ideia aqui de Jesus, né, que temos nós em comum, mulher.
Não é que Jesus estava dizendo, sai daqui, mulher, eu não tenho nada para te oferecer, não. Isso aí não tem nada a ver comigo, não. Não é que Jesus está falando assim, e sendo ignorante, e sendo rude. O que Jesus está tentando deixar claro aqui a Maria é que agora ele está vivendo, porque ele, apesar de não ter iniciado ainda os seus milagres, ele já tinha iniciado a sua missão. Se ele já tinha discípulos, é porque ele já tinha pregado o evangelho. Se ele já tinha discípulos, é porque ele já tinha chamado pessoas para segui-lo. Então Jesus já tinha dado início ao seu ministério, a sua missão, o seu propósito. Então, a partir daquele momento, ele não estava mais sob a autoridade da sua mãe. Ele estava sob a autoridade do Pai. E é isso que ele está tentando dizer. Ele está tentando dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com essa situação, não, porque agora eu estou não mais sob a tua autoridade, sob o teu cronograma. Eu estou sob o cronograma do Pai Celestial. Eu estou sob a autoridade do Pai Celestial e no cronograma dele ainda não chegou a minha hora. A minha hora de me expor dessa maneira publicamente, a minha hora de começar esses milagres de um modo mais público. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está sendo rude e ignorante com Maria, ele só está deixando as coisas claras. E então, parece que da forma que Jesus fala, parece que ele está dando um fora em Maria. Mas a gente não estava lá. A gente não, por exemplo, não viu o tom de voz de Jesus. A gente não viu se Jesus deu um sorrisinho de canto. A gente não viu se Jesus falou num tom mulher. Peraí, né? Você sabe que ainda não é a minha hora. A gente não viu como Jesus falou. A gente não estava lá, não conhece os detalhes. Mas, de alguma forma, Jesus dá a entender para Maria e enche o coração de Maria de esperança de que ele poderia fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela diz aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Então, a forma que Jesus fala para ela traz uma esperança no coração dela de que ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Então, vamos lá. Façam tudo o que ele lhes mandar. Ela entendeu o recado de Jesus. Ela entendeu que ela não era a autoridade sobre Jesus. Ela entendeu que o próprio Jesus era a autoridade. Que Jesus estava debaixo da autoridade do Pai. E é por isso que ela diz, façam o que ele mandar. Ele é a autoridade. Ele é o Senhor. O que ele manda, vocês obedecem. É isso que Maria fala. E nesse sentido aqui, a gente deve seguir o conselho de Maria. O conselho de Maria é um conselho que nós devemos praticar. Ouvir o que Jesus diz e obedecer o que Jesus diz. Ouvir o que Jesus diz e obedecer o que Jesus diz. A gente consegue aprender aqui que não temos a necessidade de ter Maria como uma intercessora para chegar até Jesus. E ela mesma entendeu isso. Ela virou para os homens e disse, façam o que ele diz. Vocês não precisam de mim, vocês precisam dele. A gente consegue entender isso. Maria conseguiu entender isso. E aquilo que ela fala aqui é o que a gente precisa fazer. Seguir o conselho de Jesus. Ouvir o que Jesus diz. Praticar o que Jesus diz. E então, Jesus ele faz o milagre acontecer. E ele pede ali aos serviçais para pegar alguns potes de pedra. Provavelmente esses serviçais não estavam sendo pagos por aquilo. Eram praticamente algum parente da família ali, algum amigo da família que estava se dispondo a servir. Porque muito provavelmente aquela família era uma família que não tinha tantos recursos. E é exatamente por isso que o vinho faltou. Jesus pede para que eles separassem 6 potes de pedra que estavam ali, que eram usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Ou seja, eram potes que eram usados para algumas cerimônias, alguns rituais da religião dos judeus, onde eles se lavavam com água, a água que estava naqueles potes, para simbolizar purificação. Isso, por exemplo, está lá na lei de Moisés, no livro de Levítico. Tudo isso, esses detalhes que Deus deu ao povo para que eles pudessem se purificar para chegar até a presença de Deus e o adorar. O livro de Levítico é exatamente um livro que muitas vezes a gente empaca, né, na nossa leitura bíblica, porque é um livro que muitas vezes traz cansaço, traz enfado, porque a gente vê muitas regras,
muitos rituais, muitas cerimônias, mas se a gente entender que tudo isso era Deus mostrando ao povo que ele era um Deus santo e que merecia ser adorado de uma forma em que o povo tinha que se purificar, a gente vai perceber que o livro de Levítico nos mostra a grandeza e a glória de um Deus que é santo e que merece ser louvado da melhor forma. Então esses potes que guardavam água para as cerimônias, Jesus pediu para que eles trouxessem e enchessem de água. E cada pote desse conseguia ali abarcar numa média entre 80 a 120 litros. A gente pegar na média aí 100 litros d'água, 100 litros, eles encheram 600 litros no total. Então 600 litros de água foram transformadas em vinho. Esse foi o grande milagre de Jesus. E por que isso é tão extraordinário? Porque Jesus está transformando um elemento em um outro elemento. É algo que é um poder que tem a ver com o poder da própria criação. Até hoje o homem tem dificuldade de fazer reações químicas que possam produzir alguns elementos. Por exemplo, você não consegue transformar barro em ouro, por meio de reações químicas. Você não consegue. Claro que tem algumas reações químicas que a gente consegue combinar elementos e formar outros. Mas você pegar um elemento de uma natureza completamente diferente, como a água, e transformar em vinho, não existe nenhum processo físico, químico e humano capaz de fazer isso. Aí é que está o ponto extraordinário daqui. E aí é que está o milagre. E a gente não sabe em qual momento aconteceu o milagre. Se no momento em que eles estavam despejando a água nos potes, se no momento em que eles estavam levando os potes para o homem provar, mas o que a gente sabe é que na hora que o homem foi provar, já não era mais água. Aí está o ponto extraordinário do milagre. A transformação dos elementos da água em vinho. E a gente consegue ver por esse milagre a grande misericórdia, amor e bondade do Filho de Deus. Porque aquela família pobre, que não tinha conseguido dar conta de todos os convidados durante 7 dias, ia ser envergonhada durante todo aquele tempo. Ia ser envergonhada diante de toda a comunidade que eles viviam. Talvez nunca iam esquecer a fama daquela família. Aquela família faz um casamento, faz uma festa, nos convida e não consegue dar a bebida durante os 7 dias. Talvez aquela família fosse difamada por muitos e muitos tempos diante de toda aquela região. E Jesus, ele se compadece. E o milagre, como eu falei para vocês, ele também tem esse ponto de demonstrar a misericórdia, a bondade, o amor de Jesus. Jesus olha para aquela família pobre, olha para aquela família que vai ser envergonhada e ele impede que isso aconteça. E ele não só impede, como ele faz algo muito melhor. Ele faz com que aquela família seja honrada. Porque quando o homem prova, ele diz para levar lá para o encarregado da festa provar, ou seja, um homem que saberia distinguir se era um bom vinho ou se era um ruim vinho. Quando aquele homem prova a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. E olha o que ele disse ao noivo. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor. Aquele homem, perito ali, saberia distinguir um bom vinho de um vinho que não prestava. E ele agora estava dizendo que o melhor vinho chegou por último. Aquela família que ia ser desonrada, ia ser envergonhada, agora é uma família que vai ser lembrada por toda aquela comunidade como a família que é generosa ao ponto de deixar o melhor vinho para o final. E ela é lembrada até os dias de hoje por nós que estamos lendo aqui esse texto. Olha o poder que Jesus tem. O poder de transformar algo que seria vergonhoso em algo que foi honra para aquela família. Olha a bondade, a misericórdia e o amor de Cristo em exercer ali esse milagre e trazer honra a uma família que seria envergonhada. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus. E é o interessante que Jesus ele não faz desse milagre uma oportunidade de fazer um milagre sensacionalista, de chamar as pessoas,
Venham todo mundo aqui, por favor. Agora, eles vão colocar água nos potes e vocês vão ver o que vai acontecer. Jesus não faz isso. Ele é bem discreto naquilo que ele estava procurando fazer. Bem diferente de hoje, muitos que estão aí, né, pregando milagres e curas, dizendo que estão fazendo no nome de Jesus, mas fazem muito diferente do que Jesus fez. É toda um sensacionalismo por trás para enganar as pessoas, muitas vezes. E Jesus aqui está sendo discreto e ele está abençoando as pessoas. E aqueles homens que serviram e os discípulos de Jesus, e com certeza aquela história foi sendo espalhada aos poucos. E o propósito daquele milagre foi revelado. No final, né, o que diz é que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquele homem que experimentou o vinho, ele não tinha visto o milagre, né? Ele não sabia que Jesus tinha transformado água em vinho. E ele tenta dar uma explicação natural para aquilo. A explicação que ele tenta dar é: não, eles estavam guardando esse vinho, o melhor para o final. E muitas vezes, claro que esse homem ele não fez com a ideia de rejeitar o milagre. Ele nem sabia que tinha acontecido um milagre ali. Mas muitas vezes nós tentamos dar explicações naturais para aquilo que é sobrenatural. Mas com a desculpa de um coração duro que não quer saber de Jesus. Muitas vezes nós somos como esse homem, não no sentido, né, de rejeitar, porque ele não sabia do milagre, mas muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e queremos dar respostas naturais para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é milagroso, para aquilo que Jesus faz e transforma. O propósito final era demonstrar a glória de Cristo, como eu falei para vocês. Demonstrar que ele é poderoso. Porque se ele é poderoso para transformar esses elementos, significa que ele é o próprio Deus criador. O Deus que criou o mundo do nada. O Deus que transforma o caos em ordem. O Deus que transformou água em vinho. O propósito foi alcançado. Eles viram a glória de Deus e eles creram nele. Eles depositaram a sua fé, a sua confiança no Filho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós encaramos os milagres de Jesus apenas como um fim em si mesmo, ou a gente entende que eles são sinais, eles são placas que apontam para isso, para a glória dele, e que requer de nós uma resposta de fé. A gente precisa encarar os sinais e a vida de Jesus, a sua obra ali na cruz, não como algo só para admirar de longe, mas como algo que requer de nós uma resposta de fé, uma resposta de compromisso. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus se sacrificou para realizar, a gente não pode ficar em cima do muro e dizer, não, isso não é para mim. Ou, hoje não, porque hoje eu não estou preparado. O que Jesus quer de nós é a fé, o nosso coração. É o nosso coração. E eu queria já caminhar para o final, trazendo algumas aplicações práticas para nós. Diante de tudo isso que foi falado aqui, nesse milagre, o que é que a gente pode aplicar nas nossas vidas? Para colocar em prática. A primeira coisa, não perca oportunidades de estar próximo de outros discípulos de Jesus e também de levar Jesus para outras pessoas. Foi aquilo que os discípulos fizeram, né? Na festa. Eles estavam juntos, eles gostavam de estar juntos, eles gostavam de estar em comunhão e também de levar Jesus para onde eles fossem. É isso que a gente precisa fazer. Eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que o nosso tempo é pouco, mas a gente precisa ao máximo fazer um esforço para estar junto de outras pessoas que amam também a Jesus. E mais do que isso, para levar esse Jesus a outras pessoas que ainda não o conhecem. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança. Fomos convidados para uma festa? Vá. Porque você indo, você vai estar levando Jesus para aquele lugar. Nas dificuldades, procure a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Nós temos um sacerdote perfeito, sentado ao lado de Deus, que olha para nós. Por que ele é um sacerdote perfeito? Porque ele passou exatamente o que a gente passa.
Ele viveu o que a gente vive, ele sentiu na pele o sofrimento do que é ser um humano, um ser humano. As limitações que nós temos, as tentações que nós temos, ele sofreu e ele passou, com uma diferença, sem pecado. E agora ele está lá, se compadecendo de nós, junto ao Pai, e nós podemos procurá-lo a todo e qualquer instante. Não pense que você só pode ter acesso a Jesus aqui. Aqui nem um prédio de igreja, né, comum é. Aqui não é um solo sagrado. Não existe isso de prédio, de solo sagrado. O que Deus garante para nós é um livre acesso à sua presença, porque Ele tem nos dado o seu Espírito. Pessoas são sagradas, porque o Espírito Santo de Deus habita em corações. O Espírito Santo de Deus não habita em locais feitos por mãos humanas. O Espírito Santo de Deus não habita em locais feitos de concreto, de pedra, ele habita em corações. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode levantar a voz, agradecer a Deus, fazer um pedido, clamar por ele, pedir a sua misericórdia em qualquer momento. Pratique o conselho de Maria. Esse que é a minha terceira aplicação. Qual foi o conselho de Maria? Façam tudo o que Jesus lhes mandar. É uma vida de obediência a Jesus. É uma vida de obediência que não é uma procura pelas bênçãos de Jesus, né? Não. Não é uma troca aqui, não é uma via onde a gente está buscando obedecer a Deus para ganhar as suas bênçãos em troca. Buscando obedecer a Deus para ver os milagres e os sinais de Jesus sendo operados na minha vida. Não. É obedecer a Deus porque Ele já realizou a sua obra maior em nossas vidas. E como gratidão, a gente quer viver uma vida de obediência a Ele. Em quarto lugar, que a alegria, se você quer a alegria verdadeira e duradoura, sabe onde encontrar? Ao lado de Jesus. Esteja perto de Jesus. Aquela festa lá terminou. O vinho bom que Jesus também transformou da água para o vinho também terminou. Mas aqueles discípulos que creram em Jesus, a alegria deles não terminou. Não foi embora junto com o vinho. Não foi embora quando a festa acabou. Porque eles estavam perto de Jesus. Porque eles tinham Jesus na vida deles. Se a gente quer uma alegria que, como eu sempre costumo dizer, não é uma falsa alegria, né? Ou uma alegria incompleta, que é 99% alegria e 1% frustração. Se a gente quer uma alegria plena, completa, 100% e duradoura, que não acaba, essa alegria só pode ser encontrada em Jesus. Só pode ser encontrada em Jesus. E por último, a última aplicação e a mais importante, porque é aquilo que o sinal e os milagres de Jesus apontam de modo principal. Creia em Jesus e experimente a maior transformação da vida. Aquele que foi capaz de transformar água em vinho é capaz de mudar a tua vida da água para o vinho. Aquele que transformou um elemento da água para um elemento do vinho é capaz de mudar o teu problema, é capaz de mudar a tua situação horrível de uma vida sem sentido e vazia, de uma vida escrava dos teus desejos, uma vida escrava dos teus pecados, para uma vida completa, uma vida abundante, uma vida de alegria e satisfação nele. Ele é capaz de resolver isso. Ele é capaz de trazer a maior transformação que uma vida pode experimentar, que é ser transformado de um pecador condenado para um filho de Deus que tem vida eterna. Um filho de Deus que tem o maior tesouro em suas mãos, que pode herdar a vida eterna. Creia nesse Jesus. É por isso que esses milagres foram registrados. E é essa a aplicação que vai estar presente em todas as mensagens. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito dos milagres de Jesus. É que nós olhemos para Ele e creiamos nele, como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que transforma a nossa vida da água para o vinho. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu nome é maravilhoso, é lindo, é poderoso, e nele nós podemos confiar. Não há nenhum outro nome aqui na terra dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muito obrigado porque o Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós, aquele que pode transformar a nossa vida da água para o vinho, aquele que mudou, ó Deus, mudou a
a prerrogativa ali do reino, porque as pessoas esperavam um reino que viesse naquele momento e que fosse destruir naquele momento todo o sofrimento. Mas Jesus, em primeiro lugar, veio para sofrer, para ser um servo, para se humilhar, e se entregou em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos herdar o reino de paz e de amor, que já conseguimos experimentar, mas ainda não por completo. Nós cremos nessa promessa e queremos viver por ela, que o Senhor possa nos dar essa esperança de todos os dias estarmos e vivermos no reino do amanhã. Nos dá uma semana maravilhosa, onde Cristo Jesus é a nossa maior alegria. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.